Excelência, Marigoso. Professor Getúlio, boa tarde. Boa tarde. Danei Prata, da Rádio Tubá. Você veio numa crescente aí dentro da carreira, uma crescente interessante, né? Em Santa Catarina, principalmente, no Concórdia, atual campeão da Copa Santa Catarina e ascendeu recentemente com o Camboriú a Série A do Campeonato Barriga Verde no ano que vem. E o que levou você a acertar com a equipe do Atlético Tubarão? Bom, primeiro uma satisfação estar presente na frente de vocês. Um abraço a toda a comunidade de Tubarão. O acerto ele veio em cima daquilo que o Juliano projetou. Um contrato longo, a possibilidade de desenvolver junto com ele um trabalho, onde a gente possa ter uma equipe que não seja a cara do Zata, que não seja a cara do Juliano, mas que seja um DNA de um futebol que a comunidade gostaria de enxergar no seu torcedor, que se identifique com um futebol aguerrido, muito comprometido, que eu acho que é um pouquinho do que o Juliano espera, do que o Zata espera, do que os próprios atletas também têm condições de fazer. Então essa somatória de um trabalho a ser desenvolvido foi esse fator que me levou a aceitar esse convite. Eu acredito que aquilo que eu deixei bem claro que eu não troquei o Camboriú pelo Tubarão por uma simples troca, né? As pessoas me perguntam, pô, mas você não vai trabalhar o Catarinense do ano que vem? Não. O Catarinense do ano que vem estarei aqui desenvolvendo junto com o Juliano um trabalho. Essa foi a ideia. Minha cabeça é muito tranquila e muito serena. E serena quando eu digo de tudo aquilo que eu cumpri frente ao Camboriú enquanto o meu contrato esteve em vigência. Agradeço ao Juliano que teve a paciência de esperar o meu contrato finalizar com o Camboriú para não arranhar a imagem do clube, dele como gestor, a minha imagem também como comandante. E a minha expectativa frente a esse novo projeto, eu sei que aumenta a responsabilidade, porque ela vem nessa somatória de bons trabalhos. Eu assumo esse desafio com o mesmo carinho, o mesmo empenho que assumiu o Concórdia, que assumiu o próprio Camboriú, e espero desenvolver aqui, diariamente, com esses atletas, um futebol que passe para toda a comunidade, para o nosso torcedor, para a gestão da nossa SAF, e para vocês que são as pessoas que têm o poder da voz, da transmissão, da análise daquilo que a gente propõe, de enxergar uma característica de um futebol que agrade a todos e que, agradando a todos, a gente possa construir os resultados que nos levem a conquistar os objetivos. Primeiro deles, que eu coloco agora, é apagar um pouco desta imagem que foi a série B do Catarinense. Não cabe a mim aqui avaliar o porquê da competição, porque eu não fazia parte dela, porém hoje eu já me coloco como um personagem do Tubarão a construir junto com esses atletas, os remanescentes e aqueles que vão chegar, que a gente precisa de imediato entregar uma equipe muito mais aguerrida, muito mais comprometida, para que a gente possa também receber em troca o carinho de toda a comunidade, de vocês, imprensa, em relação a um querer, um ambicionar maior. Primeiramente, a classificação. Nós somos a quarta força desse grupo, e não é demérito falar isso. Sendo essa quarta força, entender as nossas limitações e analisar as nossas capacidades, e trabalhar muito para estar entre os dois classificados. E aí eu acredito sim que a chegar nesse primeiro objetivo de classificação, a gente possa entender quem será o nosso adversário nos duelos de mata-mata e aquilo que a gente precisa fazer para encontrar a régua mínima, que é essa vaga de Série D, que transforma o cenário do clube para o ano que vem. E que a gente possa, com sabedoria, projetar um 2026 com uma equipe sub-21 muito capaz de repetir a boa campanha que fez esse ano, criar uma estrutura dorsal para essa equipe de Série B de estadual e projetar, se assim for meritocracia nossa, uma Série D de brasileiro. Professor Zata, boa tarde, prazer falar contigo, sucesso aqui no Tubarão. Em relação a esse atraso, a gente pode colocar assim, em relação à sua presença aqui no Tubarão, depois da demissão do Alexandre Lopes, a eliminação na Série B do Campeonato Catarinense, esse tempo que ficou em relação ao Tubarão sem o técnico treinando já com alguns jogadores,
mas sim a figura do treinador. Qual foi o diagnóstico que você fez em cima disso, quando recebeu aqui o elenco ontem a sua pessoa, iniciou esse trabalho? Qual foi o seu discurso com eles em relação a isso, dessa espera toda, e o quanto isso teria atrapalhado na questão do planejamento do Tubarão para o jogo contra o Camboriú no domingo e para a sequência da competição da Copa Santa Catarina? Caio, prazer falar com você pessoalmente agora. Atrapalhar, eu vou te dizer, na segunda-feira, depois do jogo do Camboriú. Eu vou ter uma condição de te dar uma boa resposta em relação se isso vai atrapalhar. O que eu espero dos meus atletas a partir de agora, dos remanescentes, daqueles que vão se somar, um entendimento que a gente vai precisar ser muito preciso na construção das semanas de trabalho, porque elas vão estar repletas de treinos comportamentais, na qual o comportamento que a equipe deve ter dentro do jogo, principalmente se falando de ambição, de fome, de ser uma equipe propositiva, capaz de pisar uma linha alta, de machucar os seus adversários, muito aspecto de formato de jogo e lidando com a competição em andamento. Não vejo muito diferente, Caio, de uma substituição de um comando dentro de uma competição. Claro que os atletas com um elenco mais trabalhado, eles já se conhecem, mas hoje nós temos um fator importante que a grande maioria dos atletas que vão chegar já vindo de clubes onde eles estão atuando, né? Aqui os remanescentes já estão numa boa condição física em relação ao trabalho que já estava sendo desenvolvido, e eu espero que a somatória de tudo isso, com muita calma, muita paciência também minha, dos atletas, por parte da imprensa e da torcida, principalmente, que venha somar essa voz junto conosco e que nos ajude a superar essas primeiras adversidades da falta de tempo. Eu acredito que a gente, não só para domingo, já na nossa estreia, a gente tem condição de apresentar um bom nível de jogo e começar essa competição já dando amostras. A primeira delas é que a gente vai entregar uma valorização do nosso suor um pouquinho maior do que até então estava sendo feito, e eu não falo aqui com tom de análise e de julgamento a ninguém, mas é característico das minhas equipes. Eu quero elas transpirando, eu quero elas sujando o uniforme, eu gosto de ver minha equipe ao final do jogo entendendo que ela entendeu o tamanho da grandeza do clube, o tamanho do carinho do torcedor, e é assim que eu trabalho todo dia junto com os meus atletas. Exato, boa tarde, eu vou em Rádio Tubá. Você vem com, mais alguém vem com você para fazer parte da comissão técnica? Por exemplo, a parte física, continua o mesmo preparador físico? Porque você falou sobre a intensidade, durante o campeonato da Série B, a gente tinha a impressão que faltava essa intensidade, o time cansado no segundo tempo, não estava bem preparado fisicamente. Algumas lesões que a gente observou durante a competição, já que não tem tempo a perder, essa parte física é fundamental? Primordial em qualquer trabalho, né? Agora, seria muito indelicado da minha parte se eu julgar algo que, na minha concepção, avaliação física, ela não passa somente pelo aspecto físico, passa muito também dentro da característica do jogador. Não adianta você querer que um jogador execute determinadas funções se a biotipia dele não entrega algumas situações. Então, eu preciso hoje chegar aqui com os profissionais que permanecem. O Gilson, que é o preparador de goleiro, tinha um encaminhamento de fazer parte do Tubarão antes mesmo do meu primeiro contato com o Juliano. Então é esse profissional também que eu já criei um processo, um link, né, nesse trabalho do Camboriú. O Rodrigo, que estava comigo como meu auxiliar ali no Camboriú, a partir de quarta-feira vai estar comigo aqui diariamente também. Precisou de alguns dias por uma questão particular lá em Porto Alegre, com a esposa e com os filhos. Então, a partir de quarta, ele já está comigo. E essa questão do aspecto físico, eu tenho conversado muito com a minha comissão, dentro do perfil característico que eu gosto de encontrar os meus atletas, né? Que eles tenham muita condição de, eu sempre falo de algo, né, muita intensidade, de um jogo muito competitivo, muito aguerrido. Eu falo sempre de nivelar o índice competitivo do jogo com o seu adversário. A qualidade que nós temos, eu acredito que ela vai falar mais alto. Mas eu não posso hoje avaliar para você algo que era de um outro ciclo, porque aí seria muito indelicado da minha parte, e eu acredito que a gente tem condições de agregar o nosso trabalho e fazer uma somatória boa
e entregar algo muito legal para a comunidade. O seu estilo de jogo tem chamado a atenção do torcedor, da imprensa. Marcação forte e também gosta de propor o jogo, sempre com rapidez. É o que exige o futebol moderno, rapidez, preparação física, 70%, digamos, né? Talvez um pouco mais. Você, como lateral esquerdo, foi de marcação, foi fogoso, ia também para o campo adversário com naturalidade, defendia bem e atacava com propriedade. Está no DNA do Jair Sousada? Olha, eu acho que por característica de ser sulista, né, a gente já tem esse futebol mais aguerrido e mais competitivo, né? Eu acredito hoje que a minha premissa das montagens da minha equipe, eu gosto de jogadores técnicos. E agregar a um jogador técnico a capacidade dele se transformar no aspecto da entrega e da luta, eu acredito que seja talvez um grande diferencial para o sucesso que eu momentaneamente tenho encontrado e que assim eu espero que aqui a gente possa também, com calma, com tranquilidade, encontrar. Quando jogava, eu era um lateral de muita força no setor defensivo. Hoje eu digo que eu seria um lateral que talvez não vingaria profissionalmente, porque hoje o mercado coloca em posição de primeira linha para lateral com um perfil maior do que eu tenho, né? Na minha época, essa condição de muita força era algo bom, e aí eu conseguia adentrar o campo de ataque. Nunca fui um lateral muito técnico, de jogo de bola no pé e drible, mas em jogo de apoio com os meus meias, com o meu 9, eu conseguia atacar espaço muito bem, usava muito bem o corredor. Tive bons exemplos na minha carreira, né? Talvez eu vou falar nomes aqui que talvez só a velha guarda vai entender, né? Porque os anos vão passando e às vezes eu converso com algum jogador, falo de atletas do passado, eles não têm nenhuma referência da própria posição que eles ocupam. Eu tive grandes laterais que foram nortes para mim. Léo Moura, que é Flamengo, Léo da minha formação de Santos, né? Rubens Cardoso, que era outro exímio homem de último terço de campo e passes para dentro da área, e tive grandes professores, né? O meu primeiro treinador foi o Leão, e o Leão foi um que talvez tenha sido o treinador que, com uma palavra, ele me ajudou muito ao longo de toda a minha carreira, que foi, não adianta a força que você tem, você chegar no último terço e não ser um passe direcionado, né, para os teus companheiros que estão chegando nesse último terço. Então, muito trabalho de lapidar aconteceu ao longo da minha carreira como atleta. E hoje, um pouco disso, eu levo para dentro do meu elenco, que eu não consigo conceber o término do treino da parte principal aplicada pelo treinador e o atleta sai do campo e vai tomar banho porque ele tem que sair correndo para casa. Não, ele precisa ficar no campo, ele tem aspectos complementares a se fazer, né? Hoje a gente fala que a gente não vê mais os exímios batedores de falta, mas ninguém treina, né? Os volantes de quebra-pescoço, de mapeamento de terreno, a gente se encanta com o Messi, né? E olha ele fazendo, e por que a gente não repete? Eu sempre uso a todos os meus atletas. A gente admira o Cristiano Ronaldo, é uma máquina, né? É uma máquina que se constrói até hoje, querendo encontrar o altíssimo nível do futebol. Por que um jogador do Tubarão não pode ter esse mesmo índice, essa mesma fome de se transformar? Cabe dele, é a vontade dele, é o quanto ele quer aumentar o seu índice individual. Eu digo abertamente, se eles esperam o Zata para levar eles para a seleção brasileira, eles estão perdidos. Eu não vou levar ninguém para a seleção brasileira. Ao contrário, eles me levam. Porque a capacidade de transformação, se eles começam a entender esses índices, eles começam a aumentar suas performances, o trabalho flui de maneira organizada e positiva, os resultados que a equipe precisa alcançar, eles vão surgindo, vão alcançando, e automaticamente o treinador se valoriza também pelo trabalho, né? Tudo isso leva tempo, tudo isso é uma construção diária do dia a dia, e que a gente vai tentar, nesse curto espaço de tempo que a gente tem para a Copa Santa Catarina, ser o mais assertivo possível no nosso dia a dia. Em cima disso, tem a questão de ritmo e tal, até encaixar. 3 jogadores aí você tem no elenco que trabalharam com você no Concórdia, o Evandro, o Rian, o Índio, que chegou agora recentemente, trabalhou também com você no Camboriú, pode chegar o João Vitor, o goleiro, João Braga, e também o Matheus Essi. Aí está dizendo 5 jogadores e quem sabe chegando mais que já trabalharam com você. Quanto que isso pode te ajudar em relação à questão de entrosamento
questão de ter um ritmo de jogo, pelo menos lá na segunda, na terceira rodada, quem sabe até na primeira, para que não consiga ganhar na competição. Quanto que isso te ajuda? Eu acredito que é muito positivo, Caio, porque são atletas, o Evandro. O Evandro é um atleta que, ano passado, entendeu muito bem aquilo que estava sendo proposto no Concórdia, assumiu uma capitania desses meninos sem entrar em campo, e no momento que a competição exigia um jogador do gabarito dele, ele assumiu a condição que tem e executou muito bem. Esse ano o Evandro passou por uma infelicidade no segundo jogo do Catarinense aqui, passou por uma cirurgia no osso da face, eu acredito que todo mundo tenha essa informação. Aqui no Tubarão teve uma lesão, atrapalha um pouco a sequência, né? E o Evandro é um menino que eu converso com ele quase que semanalmente, mesmo trabalhando no Camboriú, porque eu procuro construir esses elos com os atletas que passam. Outro atleta, e aí eu só vou devagar um pouquinho para mostrar que é assim, o Péricles, que foi meu camisa 10, é hoje quase que um amigo, né, de uma relação que ela deixa de ser treinador e atleta, porque tem envolvimento familiar, mas é tudo aquilo que diariamente eu vou construindo com eles. Isso não precisa, eles têm que entender que toda essa construção não pode perder a hierarquia da voz de comando do treinador no dia do treino, daquilo que eu proponho que seja construído junto com eles, ouvindo eles são os grandes protagonistas. Então eu coloco o Evandro nessa construção. E eu dizia para o Evandro, resiliência, porque o teu momento agora é de retomar a sequência de treinos, recuperar dessa lesão e buscar novamente teu espaço. E quando falava isso, não estava querendo interferir ao trabalho. É a minha visão de que o atleta tem que ter maturidade para passar por esses momentos difíceis da carreira dele. Porque ele também tinha expectativa de vir ao Tubarão e construir uma grande competição. Então, a permanência do Evandro aqui traz para mim um jogador que eu confio, que eu acredito ser muito capaz de entregar um bom nível de trabalho. Isso não dá ao Evandro o comodismo de achar que porque ele já trabalhou com o Zata, que ele vai ter algum prestígio em relação a qualquer outro atleta. Da mesma forma é o Índio, da mesma forma é o Matheus Recife. São atletas que eu acredito que, pelo fato de já trabalharmos juntos e saberem o método que a gente aplica diariamente, facilita o dia a dia de trabalho, mas não dá a eles o direito de se sentirem prestigiados a ponto de entrar em zona de conforto. Porque aí tudo aquilo que a gente tão bem construiu nos clubes anteriores, aqui a gente vai fazer uma ruptura, né? Porque eles, como profissionais que são, precisam entender que não há comissão técnica sem atleta, não há funcionário do clube sem atleta, porém não há atleta maior que a entidade. E se eles entenderem que a entidade tem que estar acima de qualquer interesse e vaidade pessoal, a gente não vai ter problema diariamente. Porque eu, o comandante deles, não me coloco acima da hierarquia do clube, da marca do Tubarão, da gestão do Juliano de Saf. E digo aos atletas que para falarem comigo eles não precisam olhar para cima, basta só erguer o queixo, eu estou na altura dos olhos e a gente vai dialogar todos os dias, nós vamos construir a equipe juntos, eu vou entendendo as características de cada um, mas eu acredito, Caio, que ajuda bastante, principalmente nesse processo às portas de uma competição. Osata, a Copa Santa Catarina terá 16 equipes na disputa, são grupos, 4 grupos nessa primeira fase, depois mata-mata. Os times que têm calendário devem usar equipes alternativas nesse início. Não sei se isso facilita para vocês, para quem não tem esse calendário. E eu te pergunto porque tu foi campeão ano passado. É mais de boa para ti, que já foi campeão? Tem um segredo ganhar essa competição? Cara, segredo eu não sei se tem. Eu te diria o ano passado que eu vivi numa equipe que ela tinha alguma coisa com a competição. O Concórdia, nas 3 participações que teve, ou 4 participações que teve, ele teve 3 finais. Então, alguma coisa o Concórdia construiu de chegar, né, dentro dessa competição. Ser o atual campeão da Copinha, eu acho que só aumenta talvez a responsabilidade,
porém é uma responsabilidade que eu encaro com muita tranquilidade, né? E espero sim que a gente possa estar novamente nessas fases finais, né? Sabendo de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar. Acredito que a gente tem que olhar o dia a dia, o jogo a jogo. Não dá para se fazer uma projeção aonde a gente precisa chegar para ter a vaga da Série D, para brigar pela vaga da Série D, que talvez seja a segunda régua mínima nossa, porque a primeira delas é estar entre os 2 classificados. Eu acredito que assim talvez seja o maior desafio que eu vou enfrentar na minha carreira por conta do curto espaço de tempo para trabalhar. Porém, eu acredito que eu tenho uma equipe extremamente qualificada nas minhas mãos e isso também aumenta a minha responsabilidade de performance desses atletas. E eu espero que, juntamente comigo, os atletas entendam, né, que essa responsabilidade é muito grande, porém ela não está longe da gente alcançar. Precisamos transpirar muito e quem sabe a gente possa, ao final de uma competição, eu acredito que na segunda fase, como você bem colocou, essas equipes que têm calendário nacional, daqui a pouco vem com uma força maior, não comecem com as suas principais equipes, mas venham com força maior, tirando talvez uma Chape e um próprio Avaí que já tem a vaga de Copa do Brasil, as outras equipes em algum momento vão mostrar por que elas estão entrando na competição. E acredito que seja um grande interesse essa vaga de Copa do Brasil, que a gente sabe que é muito rentável. Essa Série D, com todas as mudanças que vem acontecendo, para nós, nos daria uma projeção muito boa de um calendário cheio, né, de uma cidade como Tubarão ter um cenário nacional de novo. Eu acredito que vai ser, né, de uma importância muito grande. Para mim, e vou estar à frente do comando, para os atletas, que são os grandes protagonistas, e para a SAF, né, do Tubarão, que eu tenho certeza que é um desses objetivos. O senhor do Atlético Tubarão, Juliano Mendes, na última coletiva, ele afirmou que irá para a Copa com 23 profissionais, dos quais 17 já se encontram aqui no Mentira Gonzalez. Até a primeira rodada, até domingo, você espera por mais quantos jogadores? Nós temos prazos a cumprir que são processos burocráticos dos registros desses atletas. E que hoje, registros em carteira, e depois o administrativo do clube pode explicar um pouco melhor, porque foge também um pouquinho do meu entendimento, mas hoje tem prazos de registro de carteira de CLT para poder gerar todos os contratos desses meninos. Então eu acredito que com aquilo que hoje a gente tem, e confiando muito nesses atletas, eu acredito que hoje o que nós temos à disposição, estando todos aptos com o BID federativo, a gente tenha condições de fazer um jogo muito competitivo com o Camboriú na estreia. Vai ter dificuldades? Lógico que tem. Vai ter a falta do entrosamento, de uma forma ideal? Lógico que vai ter. Por isso que eu falo da superação, da transformação dessa equipe num aspecto de valorizar um pouquinho mais a transpiração e o suor de cada um. Que cada gota que caia do rosto tenha muito, muito valor. E isso eu espero que eles entendam isso. Então, falei hoje para o Juliano, agora há pouco, que eu acredito que uma competição tão curta como essa, a gente não precisa ter um elenco inchado. A gente precisa ser assertivo nas peças que a gente tem. E acho que o Juliano tem feito muito bem isso, analisando muito bem o mercado, entendendo que agora há uma gama de atletas que estão ficando à disposição, oriundos de Série C, que não classificaram, oriundos de Série D, que está chegando nas suas retas finais. Porém, são atletas que daqui a pouco, nem todos eles servem dentro do nosso processo. Eu vejo que nós temos muita qualidade hoje, precisamos trazer um pouquinho mais de juventude para dentro desse elenco. E isso eu também tenho colocado para o Juliano. De volta, na minha concepção, é assim que eu espero construir isso aqui, com muito diálogo, muito respeito, da minha parte para o Juliano, da minha parte para o Tubarão, da minha parte para vocês, imprensa. Sempre me coloco como, antes do treinador que ora exerço, sou um ser humano, erro, sim, erro. Meu intuito é não atrapalhar o processo do jogo, talvez seja a maior das virtudes que eu espero encontrar como treinador, e totalmente despido de vaidade, porque eu sei que não sou eu que faço, são eles que fazem, são os atletas, mas eu sempre digo com eles, não confundam isso com fraqueza da minha parte e assumam junto comigo essa responsabilidade,
porque aí sim eu acredito que a gente vai fazer um Tubarão muito forte. Professor, primeiro te pergunto em relação ao camisa 9, até porque você não vai poder contar com o Vinícius do primeiro jogo da Fluminense, e hoje o Tubarão não tem essa figura de um outro centroavante, se já tem um elenco, se já foi contratado, se você pode abrir em relação a isso. E em relação ao Thiago Tinoco, que chegou hoje, já treinou com você, teve uma conversa ao pé do ouvido, até mesmo em relação ao Pedro Arthur, que teve uma situação parecida, bateu no Flamengo, bateu no Juventude, aí volta para a União Frederiquense, você o abraça, né? Eu concordo, ele bate na Europa novamente. Em relação ao Thiago Tinoco, que conversou com ele particularmente para que ele consiga retomar um bom futebol com o 2021, porque ele sobe para o profissional, não vai tão bem assim, é passado por disciplina e agora volta. Que tipo de conversa teve em relação também ao Thiago Tinoco? Caio, eu chamei hoje de manhã, eu cheguei ao café da manhã, ele me estendeu a mão, né, perguntei se ele tinha feito boa viagem, chegou aqui por volta de 2 e pouco da manhã, isso para mim já mostra o interesse dele estar, né, porque se fosse qualquer coisa diferente, daqui a pouco teria dito ao próprio Juliano, ao Luciano, não, eu pego o ônibus amanhã, outro horário, não, esteve aqui 2 horas da manhã, isso eu já começo a olhar com hombridade e desejo de talvez reconstruir uma imagem que arranhou um pouquinho, menino, jovem, a gente precisa aconselhar, abraçar, em algum momento dar um puxão de orelha, e o puxão de orelha nunca é com a imposição de que dono da verdade, porque eles são a vida para mim, para vocês, para todos nós. Nós podemos tudo são escolhas. Eles precisam entender que escolha errada em momento errado traz alguma coisa que não é boa. A escolha correta no momento correto, há espaço para tudo na vida. Equilíbrio para tudo na vida. Então hoje a minha conversa com ele foi que eu acredito no potencial atleta, ele tem totais condições de fazer uma grande competição, e isso não significa ser titular, não ser titular, é ele estar à disposição do grupo, do projeto do Tubarão, e entregar, quando acionado, tudo aquilo que ele tem de melhor. Primeiro, uma capacidade de querer muito grande, de querer mostrar para o mercado brasileiro que ele é um jogador com muito potencial, que eu acredito que vocês também têm essa mesma visão que eu. E a partir daí, se livrar de qualquer tipo de bengala, de desculpa daquilo que fez errado ou não fez, reconhecer os erros, que é o primeiro passo, se reconectar com ele mesmo, e depois, diariamente, trabalhar e mostrar que ele tem condições de ter a titularidade. Sempre digo que titularidade, ela é de todos, ela não é de 11, ela é de todos, e a titularidade é conquistada no dia a dia do trabalho. Ela vem, sim, pautada em vários pré-requisitos de experiência, veterania, capitania, né? Mas isso não impede do menino ser um protagonista de uma Copa Santa Catarina. Você bem colocou o Pedro Arthur, também é um jovem garoto, entendeu, se livrou das bengalas, tirou as pedras do bolso. Eu digo que a gente vai caminhando dia a dia, enchendo os bolsos de pedra e dando desculpa que o treinador sempre é o problema, o diretor sempre é o problema, é a chuva, é a bola, eu não dormi bem, a minha esposa estava chateada comigo. Precisa levar o futebol um pouquinho mais de tranquilidade também. Em algum momento vai ter os puxão de orelha quando assim necessário, mas se mostrou extremamente interessado, extremamente feliz com a oportunidade de voltar aqui novamente e construir uma história bonita no Tubarão. Da minha parte, já o abracei, como abracei a todos os atletas. Zata, você tem um novo contrato com o Tubarão, são 2 anos e meio. O Tubarão se classificando pode chegar até em novembro em atividade nessa Copa Santa Catarina. Existe uma possibilidade daqui a pouco, ao fim da Copa SC, você ser emprestado para outra equipe, treinar um time na Série A, sei lá, uma Série B de Paulista, sei lá, no início da temporada e voltar para o Tubarão, como já aconteceu em outros anos aqui? Ou o teu foco realmente vai ser sempre aqui no Tubarão? E para a gente entender, você joga agora com a Copa Santa Catarina, depois o Tubarão só volta em relação ao profissional na segunda divisão do ano que vem, lá para maio, junho, e antes terá uma base. O que vai fazer até lá? Eu espero trabalhar aqui, na casa. Eu não tenho pretensão nenhuma, e eu acho que quando o Juliano estiver sentado aqui, essa pergunta pode ser direcionada para ele. Foi isso que ele propôs, né? E foi isso que eu aceitei. Esse desafio de
ficar aqui, junto com ele, estruturar essa equipe sub-21 que vai iniciar o nosso processo do ano, ajudar na formação desse elenco dessa sub-21, que sejam atletas que, no nível de performance, consigam estar participando, né, dessa competição que hoje é realidade para nós, que é a segunda divisão do estadual ano que vem, e com muito trabalho a gente conquistar essa vaga de Série D, como você bem falou, e ter o calendário cheio, também fazerem parte desses processos do clube. Então eu estou muito tranquilo. Eu te diria hoje que treinador amanhece empregado, não sabe se dorme empregado. Isso faz parte do mundo do futebol, né? Mas eu espero que poder entregar ao Juliano, ao Tubarão, à comunidade, a vocês da imprensa, junto com a minha equipe, um futebol que seja olhado com uma possibilidade de ter continuidade, que vai crescendo, pelo olhar de vocês também, que seja algo que esteja alcançando degraus, dia a dia subindo, elevando o nível, chegando mais perto das conquistas, né? E espero te dizer hoje, se você me perguntar desse período longo de contrato, eu gostaria muito de cumprir, se não ele na totalidade, pelo menos 80% desse contrato. Quando eu digo 80%, eu estou falando de algo muito acima daquilo que normalmente e corriqueiramente os treinadores ficam nas suas cadeiras, né? Então eu espero construir isso e desejo muito a totalidade desse contrato, porque eu sei também que ela vai estar atrelada a muitas conquistas do Tubarão, tudo isso, e aí por si só já valoriza muito o meu trabalho também, e é a minha principal preocupação. A marca do Zata, e eu não estou querendo ser diferente de ninguém, isso as pessoas que convivem no meu dia a dia sabem, eu espero sim me tornar um treinador muito longevo dentro dos clubes aonde eu passar, né? E aí, uma análise, mas no Camboriú não foi assim. Não, no Camboriú tinha um contrato com início e término, eu cumpri ele, do início ao fim. Então, dentro do proposto, eu cumpri o contrato, né? Aqui, o contrato tem uma extensão maior, como foi o Concórdia. O Concórdia tive a possibilidade da Copa Santa Catarina e o Catarinense, cumpri do início ao fim. Então, eu espero que aqui sim, eu também possa encontrar essa condição de fazer esse contrato. E sempre digo a todas as pessoas que estão acima de mim na hierarquia, quando me contrataram, sempre foram muito calorosos, carinhosos comigo. Sejam o mesmo calor, o mesmo carinho, no momento que tiver que interromper um ciclo, né? Que eu lido muito bem também com essa parte. Acho que todo mundo que sentar na cadeira do treinador, se não estiver pronto para lidar com todos esses aspectos, talvez não esteja preparado para essa cadeira, que ela é cheia de pormenores. Para fechar minha participação, professor, apesar da sua juventude, você passou por algumas equipes aqui no nosso estado, Cambura recentemente, Concórdia, União Frederiquense, Rio Gaúcho, lá de Frederico Westphalen, né? Comparando as outras casas, como você encontrou a sua mais nova? Eu acho que a gente pode... Tem algum... Vamos lá, vou tentar construir para você uma resposta tranquila e sem ferir ninguém, né? Eu encontrei em cada lugar que eu entrei situações muito distintas. Eu tenho 8 anos de União Frederiquense, é o time da minha cidade. Eu fui convidado para 4 meses, fiquei 8 anos. Implantei categorias de base, implantei projetos de escolinha e sempre fui interino da casa ao profissional. Nunca assumi o time. 8 anos após, eu assumo pela primeira vez. Quando assumi, talvez seja o homem lá de cima dizendo assim, olha, está aqui o teu momento, agora vamos caminhar. Vamos novamente sair de Frederico. Veio o convite do Concórdia. Eu encontrei um Concórdia pós um movimento de Série D, onde as pessoas compartilham comigo que era uma folha salarial muito alta, projetos de futebol num patamar muito grande. Eu vivi um Concórdia extremamente, vamos usar a palavra, as vacas magras, né? Isso me assusta? Não, era aquilo que eu estava assumindo. Muitas pessoas do bem dentro do Concórdia, né? Que olharam para mim e abraçaram um treinador jovem, um treinador que, junto com os atletas, tinha fome de abrir um mercado catarinense. Ia dar certo? Não fazia a menor ideia, mas que tinha certeza que entregaria trabalho diário.
E o que vocês vão entender, e eu espero que vocês assim entendam, é que eu sou humano no primeiro processo. E que falar de futebol com vocês, se vocês vierem acompanhar os meus trabalhos, nós vamos falar de futebol todo dia. E eu vou explicar para vocês, de A a Z, sem querer ser dono da verdade, tudo aquilo que passa no nosso dia a dia. E eu acho que vocês, para terem a informação precisa e correta daquilo que vai ser levado à comunidade que escuta vocês, vocês precisam enxergar o que a gente está fazendo diariamente. Pelo menos eu penso dessa forma, porque aí assim a gente vai estar mais conectado e sabedores de quais são as nossas limitações e sabedores daquilo que a gente tem capacidade de fazer. E fazendo uma análise, se dentro daquilo que a gente tem, a gente pode estar num estágio mais avançado do que a gente vai estar ou não. Eu vivi um Concórdia extremamente machucado, dolorido, cheio de problemas financeiros. A Copa Santa Catarina trouxe uma vaga de Copa do Brasil, a segunda fase da Copa do Brasil trouxe aspectos financeiros. O catarinense da primeira divisão foi um grande desafio, porque por 3 pontos eu não conquistei a vaga da Série D. Por 1 ponto eu estive muito perto de um descenso. Eu sempre digo, é o fio de cabelo. É o fio de cabelo de uma bola que bate na trave e vai embora. É o fio de cabelo de uma bola que bate na trave e entra. É um gol que o cara acerta do meio da rua, que em 10 chutes ele acertaria naquele momento ele acertou. É um detalhe. Eu assumi um Camboriú extremamente dentro de um aspecto político que envolve a sua cidade, a sua comunidade, que eu não tenho particularmente envolvimento nenhum no processo, mas quando vivo o dia a dia do processo, isso reverbera em mim, porque eu saí da comunidade, eu fiquei longe da parte do torcedor, nós vivemos num ambiente inóspito, né, que a gente não demorou para se criar uma identidade. Os atletas do Camboriú entenderam que a única forma deles mostrarem condições de estar ao mercado tinha que chegar. Minha folha no Camboriú era, eu vou exagerar se eu falar que talvez Porto, Fluminense, a nossa folha estava nesse patamar. Terceira folha da competição, talvez a segunda folha mais baixa da competição. Não vou abrir valores por não ser indelicado, mas era sim a segunda folha da competição. Por que deu certo? Por resiliência. A folha era baixa porque atletas eram jovens. Atletas que também estavam buscando essa projeção no mercado, né? Que entenderam um novo modelo da SAF do Camboriú, que era ter garotos jovens para tentar colocar no mercado. Se a gente toma 2, 3 da SAF do Blumenau, as pessoas iam dizer que aconteceu aquilo que deveria acontecer. Eu não enxergo assim. Eu acho que todo mundo que inicia uma competição, e aquilo que você não controla é o coração do atleta. O quanto ele se dedica para aquilo que ele quer. Que é o que eu não quero controlar aqui no Tubarão. O que eu não quero controlar aqui é o coração de ninguém. Eu quero um coração extremamente pulsante, aguerrido, e que dentro dessa casa ou fora dela, venda caro cada espaço da grama que tenha. Vai ser fácil? Não é. Jogar moeda para cima no paro ímpar não é tão simples assim, né? Então, eu sempre digo, não sou bom samaritano, lido com os meus fantasmas diariamente, sei daquilo que eu preciso evoluir, sei daquilo que talvez eu tenha como boas virtudes dentro do processo diário. Espero conduzir o Tubarão com muita responsabilidade, sabendo o tamanho dessa marca, sabendo o tamanho da comunidade que eu estou entrando. Espero ser feliz dentro dessa casa. Espero curtir o futebol, que é tudo aquilo que eu por muitos anos não entendi, o que é curtir o futebol. A gente fala de encontrar o pote de ouro no fim do arco-íris. Isso é uma nostalgia, ele não existe. As moedas você vai juntar no longo do caminho. O que te faz curtir o futebol está no dia a dia. É o prazer de chegar no clube, de encontrar pessoas do bem, pessoas que te abraçam e sabem que vai ter um momento da seriedade, de trabalhar, de ir para o campo. É um momento que não pode ter brincadeira. E depois sim, ele é leve, ele tem que ser leve o dia a dia. E eu quero que todos os funcionários do Tubarão, a minha grande preocupação é cumprimentá-los todos os dias quando chego no clube. Hoje eu tive a condição de pela primeira vez cumprimentar os funcionários que são da área da cozinha. Fiz questão de cumprimentar um por um, porque eu acredito que é essa sinergia de todos que faz com que as coisas fluam.
Volto a dizer, eu não sou bom samaritano, não sou diálogo bonito, eu não enxergo uma forma de futebol que seja agressiva, impositiva. Né? Para mim, liderança é exemplo. Né? Pelo menos foi assim que as lideranças na qual eu coloquei para você, de Léo Moura, Rubens Cardoso, Léo, que foram ícones da minha função, na qual eu me espelhei, nenhum impôs liderança em cima de mim. Todos eles me mostravam diariamente que a transformação era minha e que eu deveria ser capaz de muito trabalho para alcançar os meus objetivos. E aí eu podia sim ter um norte, ter um exemplo, e é assim que eu procuro passar o meu dia a dia para os atletas. Não sei se isso é o melhor modelo, eu espero que aqui no Tubarão, tanto como foi no Concórdia, como foi no Camboriú, como foi lá no União, que aqui possa também ter um resultado bom. Sei que as pessoas estudam, quanto mais o Zata ficar dentro de Santa Catarina, mais as pessoas vão entender uma forma de jogar, um modelo, um sistema, e a gente também vai precisar se reinventar em determinado momento, mas eu acredito muito que os atletas têm essa capacidade de entregar variações alternativas e que a gente possa, devagar, com calma, entregando tudo isso num curto espaço de tempo que é agora nessa Copa Santa Catarina. Professor, para fechar da minha parte, a importância de perceber esse processo todo que você estudou do torcedor aqui de Tubarão. Eu diria que o torcedor nesse momento nosso é fundamental e talvez seja covardia da minha parte pedir para o nosso torcedor continuar nos apoiando, mas eu preciso que ele entenda que essa sinergia que venha da arquibancada, ela seja entregue para o clube, não para o Zata, não para os torcedores. Que eles venham abraçar o clube na qual eles são torcedores. E nós vamos fazer diariamente por merecer o calor e o carinho. Da mesma forma que em determinado momento eu sei que as cobranças existem. Né? O fio de cabelo do treinador do acesso para o treinador burro é um fio de cabelo. Né? Treinador, médico e louco, todo mundo tem um pouquinho de receita de tudo. Né? Nós, como torcedores, às vezes queremos que o treinador mexa e faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, por N razões. Né? Eu penso que se o torcedor compreender o nosso momento e entender que aquilo que eu espero da minha equipe é muita entrega, eu acho que a gente já se reconecta com o treinador, com o torcedor. Se ele vê entrega, se ele vê luta, se ele vê transpiração, ele vai compreender que a equipe está buscando um propósito maior. E que ao longo das semanas, desses primeiros 45 dias, dessa primeira fase de competição, que a gente possa estar classificados à segunda fase. Volto a dizer, régua mínima, primeiramente, classificar. Né? Superar esses trabalhos um pouquinho, iniciados um pouquinho mais atrás, que é o Caravaggio, o Criciúma, que também está se montando, fez um anúncio agora recente de algumas peças, e esse Camboriú, que também vai se desmontar por um processo, alguns atletas deixam de fazer parte lá, outros chegam, então também tem uma remontagem, claro que já com uma espinha dorsal, mas eu acredito que nesse momento que o torcedor entenda isso, eu peço, não é um voto de confiança, eu peço que o torcedor faça aquela demonstração de carinho que ele sempre tem pelo clube da qual ele torce, e a partir daí que a gente possa ter a meritocracia de ser digna desse carinho. O Meia, teu amigo Pérez, vai trabalhar contigo no Tubarão? Eu falei do Pérez, assim, o Pérez é um menino que, na minha concepção, é um grande jogador. É um atleta muito capaz de... eu olho para ele e vejo muita capacidade de níveis baixos de Série B de brasileiro. E aí não estou falando com o tom de medi-lo, é o que eu vejo como capacidade de futebol. Pérez é outro menino que entrou dentro do Barra, e me permita falar em nome de um atleta de uma outra entidade. O Péricles, eu falo para ele exatamente o que eu digo muito para o Evandro que esteve aqui. E as pessoas, espero que me entendam de maneira tranquila, que eu não estou sendo incoerente com o meu trabalho. São atletas que me mandam mensagem, que eu construí relação, né, de conversar e dialogar sem falar como tem que se portar dentro do seu clube. Falo muito para o Péricles, né, nesse momento que ele é esse cara que faz parte de um clube que está à beira de uma Série C e que ele tem sido uma opção, né? Eu digo para ele, momento de resiliência, momento de ser de se entregar para o teu grupo, para o teu treinador,
de mostrar ao teu treinador que você é capaz de estar dentro dessa equipe e ser merecedor do teu acesso, né, à Série C, na qual eu estou torcendo muito para o Barra conquistar esse acesso à Série C, porque valoriza o futebol de Santa Catarina. Então o Péricles, Evandro e tantos outros que eu converso diariamente, que Pedro Arthur me ligou essa semana por videochamada, né, tá lá no Concórdia, da mesma forma que tem pessoas dentro do Concórdia que eu tenho um carinho muito grande, né, é desse jeito que eu tenho construído as minhas relações. Quero muito construir relações muito próximas com os treinadores que eu conviver diariamente ou me confrontar. Um deles agora, o Diego, que acabou tendo esse título. Eu sempre digo que os treinadores brasileiros precisam fazer valer um pouco mais da sua voz, né? Voltar a ter o mercado que é nosso, né? Eu não tenho nada contra treinadores estrangeiros, mas eu vejo que nós brasileiros, a gente tem uma resiliência de entrar em outros mercados, a gente precisa ter uma unidade maior entre nós, treinadores. Então, da mesma forma que eu espero sim um dia trabalhar com o Péricles novamente, por se tratar de um atleta de um gabarito, acho que não é o time para esse momento. O Péricles tem a carreira dele, a vida dele bem estabelecida dentro do Barra, e deixar muito bem claro isso para não ser confundido. Mas é um atleta que tem toda a minha admiração, a minha torcida, como tantos outros que estão lá no Barra. Eu falo do Henrique, que é um menino que eu gosto muito das características dele, o TT, que hoje faz parte do Barra também. Há muito que eu converso, tenho uma relação muito próxima também com o TT, de conversar, de uma possibilidade de um dia trabalharmos juntos, tudo no seu time, no seu momento, eu acho que acontece. Hoje o momento nosso aqui do Tubarão talvez seja outros atletas também muito qualificados e promissores, mas dentro do projeto na qual a gente hoje tem aqui e vai desenhar. Fechou?